Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje agora chegamos à nossa penúltima aula sobre a industrialização no Brasil. Hoje iremos abordar sobre a ditadura militar, iremos estudar como eles avançaram a industrialização do Brasil, certo? Venho ressaltar que tanto Vargas como Juscelino Kubitschek e a própria ditadura militar vai ter um viés nacional desenvolvimentista, ou seja, vai ser aquele tipo de governança que você vai se preocupar mais com o Brasil e também para desenvolvê-lo, tá bom? Então, a industrialização brasileira no período militar. Galera, o período militar ele vai começar em 1964 e vai até 1985, tá bom? A ditadura militar ela vai começar com um golpe sobre o presidente o Jânio Quadros, né? Daqui a pouco iremos abordar como foi todo esse processo da ditadura, o início da ditadura. É importante ressaltar também que foi uma continuidade do processo de industrialização brasileira que foi iniciado lá com Vargas, continuou com o JK e a ditadura militar ela vai dar essa continuidade. Sempre lembrando, galera, desenvolvimentista, beleza? Desenvolvimentista e a questão do nacionalismo, certo? Nacional desenvolvimentista. E aqui são alguns presidentes da ditadura, os principais, na verdade, né? O primeiro, Castelo Branco, o segundo, Costa e Silva, o terceiro, Garrastazu Médici, o quarto, Ernesto Geisel, o quinto, João Figueiredo. Turma, desses cinco, o principal ápice, o momento que o Brasil viveu vai ser com o Médici, que iremos estudar daqui a pouquinho. Então, eu estou falando da ditadura militar como um todo, entretanto, um presidente ele vai se destacar, que é o Médici. Foi quando a ditadura militar estava no seu auge, ali, né, todo mundo achava que a ditadura militar era realmente a solução. Esse período, a ditadura militar, ela é conhecida também como milagre econômico brasileiro. Pensa lá, milagre é uma coisa que é difícil de acontecer, impossível de acontecer. Então o Brasil ele vai alcançar esse impossível, né? Por isso que vai ser o milagre econômico brasileiro, que vai de 68 a 73, justamente quando o Garrastazu Médici ele estava presidenciando o Brasil. Galera, uma coisa importante também é que esse período ele foi conhecido como anos dourados, certo? Houve um período de grande crescimento econômico, a economia brasileira é, na época estava crescendo de 10 a 12, 10 a 13% do PIB, que é o Produto Interno Bruto, certo? E aqui algumas frases famosas da época da ditadura militar, né? Brasil, ame ou deixe, para frente Brasil, quando conquistou a Copa do Mundo, né? O caneco é nosso. Vemos ali aquela frase, Brasil, ame ou deixe, está relacionado que muitas pessoas que eram opositoras ao sistema ditatorial do Brasil, eram capturadas, torturadas. Então você ama e fica e aceita tudo que eu estou impondo, ou você vaza, você procura suas melhoras. O que aconteceu é que muitos artistas eles foram exilados, só retornaram ao Brasil quando a ditadura militar ela teve o seu fim. O presidente, como eu falei, o Médici e o seu ministro da Fazenda, Delfim Neto, vai protagonizar essa questão do milagre brasileiro. E Delfim Neto ele fez uma frase, disse uma frase importante que a gente consegue entender a mentalidade desses governantes na época. Olha a frase que Delfim Neto falou: o bolo precisa crescer para depois efetuar a divisão. Ou seja, a classe rica tem que ficar mais rica e a pobre, vou pensar se a pobre pode receber alguma fatia dessa divisão. Galera, uma coisa importante, anota aí o que eu vou dizer. Essa questão do milagre econômico, dos anos dourados, isso tudo vai ser importante para a economia, porque na época o Brasil, até hoje, diga-se de passagem, o Brasil ele tinha forte, uma forte desigualdade social. Nessa época aqui da ditadura militar, a, a,
Eita, baguncei tudo aqui, gaguejei. Acentuou mais ainda essa questão da desigualdade social. Falar uma palavra, a palavra sumiu da minha mente, mas como eu não sei editar a vida, vai ter que ir isso daí mesmo. Então, galera, na ditadura militar, houve essa questão da acentuação das desigualdades sociais. Quem era rico ficava mais rico, quem era pobre ia ficar mais pobre. Turma, não se esquece que aqui vocês irão copiar toda essa partezinha aqui, beleza? Inclusive o nome dos presidentes, tá bom? Mas quando chegar em Médici, você passa um marcador de texto, escreve de outra cor, porque Médici é o nosso foco, certinho? Continuando, galera, aqui iremos ver um pouquinho dos feitos econômicos da ditadura militar, o que é que levou a ditadura militar a ser assim tão conhecida. Primeira coisa, a usina, perdão, galera, o período militar, ele vai construir a usina de Itaipu. A usina de Itaipu, ela vai ficar na bacia hidrográfica do Rio Paraná, entre o Brasil e Paraguai. É uma usina binacional. Beleza, galera? Não se esquece, usina binacional. Ela não é 100% nacional. Beleza? Ela é binacional, Brasil e Paraguai. Entretanto, o Brasil ele vai comprar uma parte da energia que vai para o Paraguai, porque o Paraguai não tem capacidade de consumir toda a energia que a usina produz. Então, o Brasil vai e também compra uma parte desta energia. No período militar também, houve um grande investimento em energia nuclear. Teremos a construção de Angra 1, Angra 2, aqui agora que saiu, né? O Brasil, para não ficar atrás das potências, o Brasil vai começar a investir em usina nuclear. Vai ter também a ponte Costa e Silva, né? A ponte Rio-Niterói, que foi também criada neste período. Também uma outra rodovia importante, que é a Transamazônica BR-232, que vai ligar ali a Paraíba ao Amazonas, ligando o leste ao norte, né? Saindo ali da Paraíba até o Amazonas. Até hoje, essa estrada ela não foi concluída. Acontece muitos acidentes devido a não ter asfalto, né? Principalmente quando chega na região norte, que o clima é um clima equatorial, um clima chuvoso, e você junta com um tipo de solo que fica uma lama, né? E segura os carros, o latossolo, um solo antigo, um solo bastante argiloso. E é só vocês colocarem no Google depois Transamazônica, vocês botam lá a imagem, vocês vão ver como é a pista. A pista é barro puro, galera, barro puro. Inclusive, os fretes são extremamente caros, demorados, por conta dessa falta da infraestrutura. E até hoje, essa rodovia ela não teve o seu fim. E aí, galera, a ditadura militar, o Médici, ele vai pensar assim, ó, que é necessário integrar o território para não entregar ao inimigo. Lembra que eu estou falando, o Brasil era um arquipélago, ilhas econômicas, cada região vai produzir determinados produtos e essas regiões não irão conversar entre si. Vai ter a região norte com a borracha, a região nordeste com a cana-de-açúcar, tudo isso você já sabe. Então, a ditadura militar, assim como JK e Vargas, vai tentar integrar esse território, beleza? Outra coisa importante é que na época da ditadura militar, o que acontecia no mundo, no cenário mundial, era a Guerra Fria. Para quem não sabe, a Guerra Fria foi um conflito político-ideológico entre os Estados Unidos e a União da República Socialista Soviética. O Brasil, antes da ditadura militar acontecer, o presidente que estava no Brasil, o Jango, né, João Goulart, ele era um forte amigo da China. E a China era um país comunista. E os Estados Unidos não queria que o Brasil ele se tornasse comunista, porque devido ao tamanho do Brasil, a sua extensão territorial, você já sabe, é o quinto maior país do mundo. Imagina só esse país socialista aqui no continente americano, o medo que ia fazer para os Estados Unidos. Então, quem vai financiar a ditadura militar no Brasil, em grande parte, se não na sua totalidade, vai ser os Estados Unidos. Vai ser os Estados Unidos que vai dar armamentos, todos os subsídios
para tirar esse presidente do poder que tinha as ideias socialistas e implementar o capitalismo, certo? Uma coisa importante, quando houve essa questão do golpe, né, a parte da oposição que apoiava Jango estava esperando o posicionamento do governo para ver se o presidente ele iria mandar, na verdade, se o presidente iria lutar contra os militares, né, ou se aceitar de forma pacífica. Jango ele vai fugir para o Uruguai, vai ficar na fazenda no Uruguai e vai deixar as coisas se acalmarem. Muitas pessoas chamam ele de covarde, mas eu vejo que essa atitude de Jango foi uma atitude nobre, porque se ele tivesse realmente enfrentado, imagina quantos civis, quantas pessoas não iriam morrer, né, por estar contra a ditadura. Na verdade, morreram pessoas, né? Mas esse número ele poderia ser ainda maior do que já é. É um período triste na história do Brasil, que havia torturas, né? Todas essas coisas que atentam contra a vida humana. E aí vai ter o crise do petróleo, o Brasil ele vai entrar em uma crise profunda, a questão do milagre econômico ele vai começar a diminuir. Lembra, turma, lá do período de JK, que JK ele vai pegar empréstimo para construir Brasília e para continuar o seu plano de metas. E o governo militar ele também vai fazer a mesma coisa, ele vai continuar pegando os empréstimos, aí o Brasil o milagre econômico, né, quando o Brasil ganha a Copa do Mundo, o PIB crescendo, tudo isso, a ditadura militar lá em cima, todo mundo apoiando, e o milagre econômico, a ditadura militar ela começa a cair com essa crise do petróleo. Médici ele vai ter uma ideia que ele vai criar um pró-álcool. Você utiliza a cana-de-açúcar para fazer o combustível, né, o etanol, o álcool. O Brasil ele vai dar uma suspirada, ele vai dar os últimos suspiros, podemos dizer assim, mas depois vai entrar em uma nova crise, a segunda crise do petróleo, e aí o regime militar ele vai começar a decair. Depois de Médici, teremos apenas 2 presidentes, e aí voltaremos à República. E depois de Médici, né, esse período aí, depois da crise do petróleo, iremos chamar da década perdida, que vai de 1980 a 1990, que o Brasil ele fica num processo de retração econômica, o Brasil ele não vai conseguir se desenvolver e vai acentuar mais ainda as desigualdades sociais que existiam no momento, por esses motivos vai ter ali a questão da década perdida, certo, galera? Qualquer dúvida, vocês podem estar sinalizando que eu posso estar respondendo essa questão da Guerra Fria, certo? Da década perdida, do pró-álcool, beleza? Turma, não se esqueça aqui de copiar tudo, beleza? Tudo isso aqui. Show. Vamos continuar. E aqui é a questão das fotos que houve, né, na construção do período militar. A ponte Rio-Niterói, né, na sua fase de construção. A usina de Itaipu, que vimos, a usina binacional, olha o tamanho, né, uma das maiores do mundo. Era uma das maiores, aí a China vai criar a usina hidrelétrica de Três Gargantas, que vai se tornar a maior do mundo, né? Os chineses sempre aí querendo estar na frente. Essas aqui são as antenas que irão distribuir as energias. Olha, turma, aqui embaixo, vai levando lá para o Paraguai, e distribuindo para o Brasil também. Teremos aí a Angra 1 e Angra 2, a usina nuclear aqui no Brasil. Tinha a Angra 3, a Angra 3 ela está em processo de construção. Aqui a Transamazônica, que vai sair lá de João Pessoa, vai ligar a parte do Amazonas, né, até chegando ali Porto Velho, a sua parte final, mas não terminou, viu, galera? Não terminou ainda, como eu falei, só vocês colocarem aí no Google, vocês irão ver. E aqui a parte do início, né? Eu no vídeo eu falei 232, na verdade é 230, 230 BR. Aqui começa a Transamazônica, em Cabedelo, lá na Paraíba, tá bom? E aqui, galera, terminamos a nossa aula sobre a ditadura militar e o milagre brasileiro. Na nossa próxima aula, iremos estudar sobre os tipos de indústrias e assim iremos finalizar toda essa aulinha de indústrias, certo? Vocês têm todo o acervo para estudar. Fragmentei essa aula para que possa facilitar a busca de vocês. Eu tenho dúvidas sobre Vargas, tenho dúvidas sobre JK.
tenho dúvidas sobre as revoluções industriais. Então, você vai lá, busca o vídeo, muito fácil, muito simples, para que todos vocês possam entender e aprender a questão da industrialização brasileira. Forte abraço, um grande beijo no coração e bons estudos.